Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Pai santo, Pai querido, Pai amado, graças te dou neste momento, nesta hora. Obrigado, meu Senhor da glória, por o Senhor ser quem o Senhor é. Um Deus soberano, um Deus santo, um Deus maravilhoso, que opera quando quer, do jeito que quer, na hora que quer, para nos ensinar que todo o domínio, que todo o controle está em tuas mãos. E aqui eu estou, Pai, agradecida por essa rica oportunidade, agradecida por tudo que o Senhor tem feito sobre a minha vida. Obrigada pelos livramentos visíveis e invisíveis. Obrigado por o Senhor cuidar tão bem de cada um de nós, mesmo passando muitas das vezes quantos vales, quantos desertos, quanta tempestade, quantos ventos contrários, meu Deus, quantas foram as tempestades, mas o Senhor sempre se revelando a nós aqui e sobre todos, meu Pai, que eu sei que tem vivido também. Mas poderoso é o Senhor que tem nos sustentado desde o ventre das nossas mães até aqui. O Senhor tem nos auxiliado e aqui eu estou, Pai, agradecida por tudo. Sempre glorificando e exaltando teu nome sobre esta terra, dizendo que o Senhor é bom, fiel e poderoso em todo tempo, pois tu és. Independentemente do que possa acontecer, o Senhor é fiel, o Senhor cumpre com as tuas promessas, pois escrito está que o Senhor vela para cumprir com a tua palavra. E aqui eu estou, ó Deus, para falar de toda a tua grandeza, meu Deus, que o Senhor tem realizado através da tua palavra. E o Senhor não mudou. Jesus Cristo não mudou também. Continuou o mesmo ontem, hoje e eternamente, como a tua palavra nos ensina. Então nos ajuda a crer, Pai, que assim como Jesus Cristo libertou tantas pessoas no passado, como Ele também liberta hoje e sempre. Quando tiver alguém, meu Deus, respirando com fôlego de vida, o Senhor está dando chance para se arrepender e para se entregar para o Senhor, porque esses jamais se perderão, ainda que morra, viverão. Naquele dia que o Senhor vier buscar a igreja, vão ressuscitar todos que crêem na tua palavra para a vida eterna. Não porque nunca errou, não porque nunca falhou, mas porque se arrependeu dos seus pecados, dos seus erros. Pai querido, Pai amado, abre o entendimento de todos aqueles, meu Deus, que ainda não tiveram entendimento, o propósito de Jesus Cristo ter vindo a este mundo. Não deixe que venhamos, meu Deus, olhar para as lutas, para as provas, para a tempestade, porque se olharmos, meu Deus, nós vamos duvidar, nós vamos, meu Deus, fracassar. Mas quando clamamos com fé, crendo, o Senhor se manifesta a nós. E aqui eu peço, Pai, por todos que se encontram talvez também com a tempestade da insônia, que não dormem durante a noite, que todos possam colocar a cabeça no travesseiro, aqueles que gostam de travesseiro, porque nem todos gostam de travesseiro, possam deitar nas suas camas e dormir em paz, crendo que é o Senhor que nos dá segurança. E nós precisamos crer, confiar, descansar. Pessoas, meu Deus, com os filhos, meu Deus, nas drogas, no caminho errado, que se encontram na rebeldia. Isso também simboliza uma tempestade, momentos difíceis, que muitas, talvez as esposas também, esposos, têm sofrido, meu Pai, têm passado por momentos adversos da tempestade. Outros na área da saúde, eu peço por eles, Pai. Jó mesmo, meu Deus, passou por todos os tipos de tempestade. Mas mesmo assim, o Senhor, meu Deus amado, abençoou ele, guardou ali o coração dele, para que ele não viesse, no meio desta prova, meu Deus, negar a fé dele no Senhor. Logicamente que ele falou algumas coisas que jamais nós vamos concordar, porque é normal, a prova que ele passou foi uma prova muito difícil, mas o Senhor entendeu a dor daquele homem pelo qual ele enfrentou. Meu Senhor da glória.
Que a nossa fé, ó Pai, seja maior do que o medo. Que a nossa fé seja maior do que qualquer desespero. Que a nossa aflição seja maior do que qualquer adversidade, do que qualquer prova. Meu Senhor, ensina-nos, ó Deus, a passar pelas tempestades da vida, crendo que poderoso é o Senhor para nos sustentar, mesmo nas tempestades. Ajuda, meu Pai, a tua igreja a te buscar mais, a orar mais, a se humilhar mais, porque aqueles que se humilham, buscando ter entendimento pela tua palavra, jamais se perderão. Pai justo, Pai amado, olha para cada ser com olhar de compaixão e misericórdia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, chegamos mais uma quarta-feira, 29 de julho de 2026. Grande e poderoso é Deus. E aqui estamos juntos para juntos aprendermos mais uma lição nesta manhã. Sou grata a Deus por me trazer aqui. Quero nesse momento desejar a todos, quando já estão me ouvindo, um dia abençoado, debaixo da graça de Deus e da gloriosa paz do Senhor Jesus. Relembrando o título da mensagem que Jesus Cristo nos deu para essa semana é Jesus acalma a tempestade. Quantas pessoas, irmãos, que muitas das vezes deitou, mas não conseguiu dormir. Quantas pessoas, irmãos, que enfrentam essa tempestade da insônia, outros da depressão, outros da síndrome do pânico que muitos têm, que tem medo de tudo, que não conseguem em momento algum descansar a sua alma, descansar o seu corpo. E muitos precisam de tomar tantos medicamentos e outros nem com medicamento se acalmam. Mas que o poder do Senhor Jesus Cristo, assim como libertou a tantos do antepassado, que ele venha também, pois ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que ele venha também tranquilizar, trazer a paz, a calmaria para você e fazer você dormir sem precisar nem de nenhum tipo de medicamento. Mas que Jesus Cristo veja em você, neste momento, que eu não sei que hora você está me ouvindo, a tua fé seja despertada neste exato momento, como ele despertou os discípulos, para crer unicamente. O que Jesus espera de nós, irmãos, é que nós venhamos ter fé. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como nós agradarmos o Senhor se não tivermos fé. Precisamos ter a nossa fé em Cristo. Antes de entrarmos no texto pelo qual nós vamos dar sequência aqui, irmãos, abra a sua Bíblia, por gentileza, em Salmo de número 4. No verso 8, diz assim o texto sagrado: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então, quando nós temos entendimento, irmãos, que é nosso Deus, nós vamos conseguir dormir, nós vamos conseguir descansar, nós vamos conseguir, irmãos, viver em paz, porque é Deus que nos dá essa segurança. Somente em Deus nós temos essa segurança. Se nós não cremos nele, infelizmente nós não vamos conseguir. Não podemos ser controlados, irmãos, de maneira nenhuma, pelo medo. O medo vem. Somos seres humanos, somos, mas não podemos deixar que ele venha nos dominar, que ele venha nos controlar. A nossa fé deve ser maior do que o medo, do que o pavor, do que o desespero, de que a aflição, de que qualquer prova. Que Jesus Cristo, irmãos, nos dê desta fé. E você sabia que nós precisamos pedir ao Senhor para que acrescente a nossa fé? Uma certa vez os discípulos pediram: Senhor, aumente, ou seja, acrescenta a nossa fé. Eles não estavam tendo fé para perdoar, irmãos. Nós precisamos de ter fé para perdoar.
ter a certeza de que Deus também nos perdoou quando erramos, porque erramos muito aqui. Mas ele diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Nós precisamos ter essa fé que Deus verdadeiramente nos purificou, nos perdoou, nos justificou através de Cristo Jesus. Nós precisamos ter fé, irmãos, para em todo o tempo agirmos segundo a palavra de Deus. E aí, irmãos, texto aqui tremendo, irmãos, uma declaração que Davi diz que dormiu em paz. Logo, foi em seguida, ele deitou e dormiu, porque ele sabia quem guardava ele. Pois ele declara, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então não é nada em nós mesmos que nos faz ter essa paz, essa tranquilidade, essa calma. É somente em Deus, irmãos. E o que é que está acontecendo aqui, irmãos? Em Marcos, voltando para Marcos agora, Marcos capítulo 4, versículo 37. O que é que está acontecendo aqui? Vamos reler mais uma vez, novamente esse texto que é tremendo e glorioso para nós aprendermos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 4, versículo 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco. Levantavam sobre o barco, irmãos, de forma que este se enchia de água. Jesus estava na polpa dormindo, glória a Deus, com a cabeça em um travesseiro. Então Jesus estava ali, com a cabeça no travesseiro, dormindo. Nós lemos neste tanto o quê? Salmo de número 4, verso 8, Davi dizendo o quê? Que em paz me deito, logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Jesus está aqui, irmãos, o barco cheio, ele está o quê? Dormindo, glória a Deus, aleluia, está dormindo, porque ele sabe muito bem quem cuidava dele, quando ele esteve aqui na terra. Ele descansou, logicamente estava de um longo dia, de jornada, porque o ministério de Jesus, irmãos, era oração, era subindo em monte para orar, era depois pregando, era depois curando o enfermo, era uma grande jornada que ele tinha, aqui ele estava descansando em Deus, dormindo em paz, sabendo que estava seguro nas mãos de Deus. E essa deve ser a nossa fé, irmãos. Crer que o nosso Deus é quem nos guarda. Crer, irmãos, que o nosso Deus é quem nos sustenta. A luta vem, as dificuldades vem sim. Mas jamais, irmão, nós vamos perder o foco. Olhar aqui para Jesus e dizer... eu preciso também de descansar. O Senhor Jesus Cristo aqui dormiu, irmãos, descansou, acreditando no cuidado do Pai Celestial, que é o nosso Deus, que cuida de nós também, para nos ensinarmos, irmãos, a depender, a viver na total dependência dEle e de mais ninguém. Quando nós temos essa confiança, quando nós temos essa segurança, vai vir, irmãos, as provas, porque vem na vida de todos nós. Quantos pais que sofrem com os filhos, irmãos, na rebeldia, das drogas. Quantas esposas, meus irmãos aqui, que talvez até esteja me ouvindo, que está também passando por a tempestade. Que o esposo muitas das vezes saiu de casa e tem filhos nessa situação, que eu acabei de dizer agora, nas drogas, outros na vida financeira, outros na área da saúde. Tudo isso, irmão, simboliza tempestade. Mas Jesus Cristo quer te acalmar, quer que você se reanime, se esforce para crer, para descansar, para deitar e dormir bem, porque é Ele que faz nos fazer com que nós venhamos ter essa segurança. Só tu, Senhor, me faz habitar em segurança, assim Davi falou aqui. Jesus provou também na prática, dormindo mesmo no barco cheio de água. E aí, quando eles vê tudo isso na mente dos discípulos, realmente vamos todos morrer. E Jesus não está nem se importando, está dormindo. Sabe por quê, irmão? Jesus dorme aqui nessa tempestade, ele está permitindo tudo isso. Muitas das vezes ele vai permitir nas nossas vidas para que nós venhamos amadurecer
Quantas pessoas, irmãos, que muitas das vezes dizem, eu estou servindo a Deus e é tanta coisa que acontece. Ele não pediu aqui também não, irmãos. E olha que ele estava aqui também, sendo acometido por as águas. Mas quem fez a água não foi ele? Quem fez aquele barco não foi ele também? Quem foi o Criador que criou todos aqueles homens que ali estavam, que eram os discípulos com ele? Quem foi que criou todas as coisas, irmãos? Foi ele. Então a nossa vida é dele, a nossa família é dele. A única coisa que nós devemos dizer, Senhor, eu entrego em tuas mãos, os meus filhos não são meus, são teus, porque a tua palavra diz que nossos filhos são a herança do Senhor. Deus cuida deles. Põe temor neles, liberta eles, salva eles e descansar, irmãos, porque nós não temos o que fazer a não ser orarmos, orientar, pregarmos a verdade sim para eles, com responsabilidade, com temor e tremor, entendendo que é Deus que realiza, porque senão, irmãos, nós vamos nos frustrar, aí vai entrar a depressão, vai entrar a angústia, a aflição, o medo, e vai nos dominar se nós não tivermos a nossa confiança em Deus. Jesus aqui mostra para eles que é possível, sim, é possível passar por tribulação, passar por angústia, por tempestade, passar por todo tipo de situação adversa e dormir e descansar, porque é Deus que faz tudo ao seu tempo. Nós, logicamente, que a nossa parte nós vamos fazer. E eles aqui, quando observam que o barco estava com muita água, eles têm uma atitude de clamar. Você tem clamado? Quando a adversidade chega, quando o problema chega, você tem se entregado. Faça isso não, meu irmão. Minha irmã, clame, ore, busque, tenha comunhão com o Senhor. E Ele assim vai repreender tudo aquilo que é contra a tua vida, contra a tua casa, contra os teus sonhos, contra os seus projetos. Tudo aquilo que é contra você, Ele vai chegar com a provisão. Se você se decidir a clamar em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Se Ele me permitir, amanhã darei continuidade nessa mensagem. Todos com Deus, glorificando, exaltando a Ele.